Bom dia. Todo mundo comigo aqui? Me ouve? Hã? Tudo ok? Ouvindo? Bom dia André, bom dia. Som e imagem ok? Beleza. Beauty, beauty. Tem 18 pessoas na sala, gente. Tá fraco, tá fraco. Vocês não estão fazendo o tema de vocês, hein? Vocês não estão fazendo o tema de casa. Precisamos ter mais gente, hein? Precisamos ter mais pessoas. Eu preciso ter 100 pessoas na sala pra continuar aí. Senão, vocês têm que me ajudar a ajudar vocês. Vamos lá, vamos lá. Quase me atraso. Tá, não, beleza. Muito bem, pessoal. Muito bem. Vamos. Primeira coisa, todo mundo já passou lá no Gui Invest, ali no meu perfil e pegou a atualização do mercado aí da noite de ontem e de hoje? Todo mundo já viu o noticiário? Já viu o que está acontecendo? É bom para começar o call assim, que já adianta bastante serviço. Interessante também, se vocês passarem lá e já tiverem alguma dúvida, bom para trazer também. Mas enfim, tá tudo lá no meu perfil no Gui Invest, que eu vou postando os links. Lá eu posto os links para o meu blog, que é onde eu posto a sessão de sala de imprensa e o índice futuro pré-abertura. Então, já facilita o trabalho. Muito bem, muito bem, muito bem. A primeira coisa que, pelo menos para minha pessoa, para o meu eu pessoal próprio, que eu fiquei razoavelmente surpreendido foi com as altas do mercado. Quer dizer, China subindo bastante, 1,20%. Nikkei com alta, o desemprego lá veio levemente acima aí do último dado, veio 4,6%. Em alta, desemprego em alta. Nossa senhora, hein? Desemprego no Japão, meu Deus do céu. 4,6%. Hang Seng Hong Kong em alta, 1,35. Straits Times Singapore, 0,52 de alta. Kospi da Coreia, 1,41 de alta. Ontem estava fechado, foi feriado. E até a Índia subiu lá, 0,13. A Índia que a gente sabe que está num momento bem podre aí da sua existência, né? A Índia ela não vem, na verdade, não vem entregando as expectativas do mercado quanto ao seu desempenho, né, quanto ao seu futuro, porque de certa forma havia um certo consenso aí de que tudo que a China passou, todo o processo que a China passou nos últimos anos, a Índia viria a passar, porque afinal a população é quase tão grande quanto, é um país subdesenvolvido, né, faz parte do BRIC, mas que vem do subdesenvolvimento em busca do desenvolvimento. Já há, evidentemente, algumas indústrias, né, como o setor de tecnologia de informação na Índia, que são bastante fortes, o setor aeronáutico, mais ou menos, e todo mundo imaginava que pudesse ser aí um grande driver, né, de crescimento, mas ela meio que vem frustrando aí as expectativas, porque por uma série de fatores. O principal talvez seja a inflação. A inflação lá tá comendo frouxo. E o problema é que o número de gente pobre mesmo na Índia é muito, muito, muito grande, muito mais do que na China, do que era na China. E aí a inflação tem um peso muito grande, o componente de alimentação lá. E isso está pesando bastante. Mas enfim, eles têm lá entraves políticos sérios que provavelmente os outros BRICS não têm, de tamanha magnitude. A moeda lá perde valor muito mais rápido do que nos outros lugares, muito mais do que o real, por exemplo, a rúpia, né, a rúpia da Índia. Mas enfim, só para situar a Índia no panorama aí.
global. O dado mais interessante que vem da Ásia tá aí um disque sobre o provável pacote de estímulo aí que vai sair, não vai sair. A agência oficial da China, Xinhua, disse que provavelmente o pacote vai ser de 300 bilhões de euros, mas eu tinha lido também que 300 bilhões de dólares, né, o que daria quase aí 1 trilhão de... Eu multiplico por 6, não, dá quase 2 trilhões, né? Bom, enfim, havia um relato de que talvez o pacote de ajuda não fosse tão grande, mas parece que vai ser lá o que o mercado já especulava, em torno de 1 trilhão de euros. Então, aí, se foi por isso que a China subiu ou por qualquer outra coisa, a gente não sabe. Mas o fato é que os mercados estão subindo, inclusive na Europa. E aí eu trago à tona, especificamente agora, nesse momento, para nós fazer um brainstorm interessante em cima disso. A Europa sobe, com exceção da Itália, que cai pouquinho, cai 0,30 o índice, o FTSE Milano, e a Espanha. Bom, e Atenas, né? Mas isso aí é hors concurso. Atenas cair chega a ser um pleonasmo, né? Atenas em queda. Atenas é queda, então é que nem como subir para cima, descer para baixo. Atenas em queda. Coitados gregos. Não, mas Atenas cai menos 0,95 e a Espanha cai 2,70. Por quê? Por quê? Por causa do setor bancário, especificamente o Banco Bankia, né, que hoje cai aí mais uns 17%, mais um tombo. E a história do Bankia é mais ou menos emblemática do que o mercado vem vendo na Espanha. Por quê? Quando descobriu-se que, primeiro, o Bankia foi formado com a fusão de 4 grandes bancos que estavam problemáticos em 2010 ainda, tá? Isso em 2010. Deixa eu tirar o foco aqui. Bom, de lá para cá sobreviveu, foi indo aos trancos e barrancos, aquela coisa toda. Aí agora vem à tona que ele tinha problemas. Então, nas últimas semanas, o governo espanhol veio a público e disse: olha, o banco tem problemas e vamos recapitalizar com lançamento de ações, etc. E o montante chegou a 4 bilhões de euros, 4 bilhões e meio de euros, mais ou menos isso. Primeiro, o governo diz que o banco tem problema, mas está absolutamente solvente. Depois, ele informa 4,5 bilhões de programa aí de 4,5 bilhões de euros para capitalizar o banco. E quem pagou essa conta foi o acionista do banco, em primeiro momento. Depois, a conta do banco do banco aumentou, praticamente dobrou, foi para quase 10 bilhões de euros. E agora está em 19 bilhões de euros. 19 bilhões de euros. E não se sabe se vai parar aí. O problema é que o fundo lá, o fundo que eles têm, análogo ao nosso fundo garantidor de crédito aqui, né, o fundo que socorre os bancos, mal tem 5 bi. Ou seja, de onde é que vai vir os outros bilhões? Do governo? Provavelmente. Do ECB? Não se descarta a hipótese. É um dos dois. Agora, o que chama a atenção é isso, né? É um banco que não tinha problema, estava solvente, aí passou para 4 bilhões e meio, aí passou para 9, aí passou para 19. E aí a gente vê o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro esse dado aqui, ó, que eu postei no blog, mas enfim, uma reportagem lá, de uma daquelas que eu posto, né, tá lá o link, como a dívida, a proporção entre a dívida e o PIB da Espanha é o dobro do que é reportado para o mercado, do que o governo espanhol admite. Veja, o governo espanhol sempre admitiu 68,5%, né, de dívida com relação ao PIB. Mas ele não leva em conta a dívida das regiões, especificamente, e outras coisitas más. E vocês veem que ontem, por exemplo, a Catalunha, né, que é a região mais rica, mais industrializada, cuja capital é Barcelona, todo mundo conhece, Barcelona, já ouviu falar, etc., a Catalunha.
ela veio a público implorando por ajuda do governo central. Se eu não tenho dinheiro, eu tô quebrado, tô ferrado, me ajuda aí, dá algum jeito, me tira dessa. Então vejam, somando tudo isso, dá para se chegar com folga a 136, 133, quase 134% do PIB. Ou seja, mas a questão não é essa, a questão é o seguinte, esse dado é de março. E se eu sei, eu que estou aqui, eu sei, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo que realmente faz as contas do mercado sabe. O Goldman Sachs sabe, Morgan Stanley sabe, o Credit Suisse sabe, o governo da Espanha sabe, o Banco Central Europeu sabe, o Fed sabe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Aí, vamos passar, aqui ó, Espanha luta para atingir para conseguir sanar, atingir os débitos das regiões. Outra, né? Quer dizer, o mercado sabe. Aí, a gente vem aqui e olha a evolução, né, do yield, dos juros da dívida da Espanha. Ou seja, a Espanha vai vendendo dívida para se financiar, e a cada nova rodada de dívida, que vocês veem aqui desde março aumentando, ela tem que oferecer juros maiores. Agora, nem sempre foi assim. Vejo que teve um pico lá no final do ano passado e depois caiu. A pergunta é, por que caiu? O mercado já não sabia disso tudo? E por que agora vem subindo? Por que agora vem subindo? Então, essa é o brainstorm que nós vamos fazer aqui. O quanto de informação o mercado já precifica ou ainda não precifica? Não precifica. Por que com toda essa perspectiva ruim para a Espanha... Ah, e detalhe, tem mais um detalhe. Eu estava lendo ontem um estudo que a Espanha agora tem um outro problema que também raramente se vê aí em voga, que é as chamadas entidades zumbis, as incorporadoras zumbis. As incorporadoras zumbis são as incorporadoras que receberam dinheiro para tocar seus projetos e ou não tocaram, ou estão atrasadas e não entregaram e estão com dívida. E talvez o tamanho dessa dívida, segundo algumas piores estatísticas, primeiro, onde é que recai? Nos bancos que financiaram. Nos bancos. Que já está todo mundo... Os bancos já estão podre. E ainda tem mais esse papagaio aí. E eles vêm empurrando com a barriga. E o tamanho desse papagaio, segundo algumas estimativas, pode custar 80 bilhões de euros. 78 bilhões, para ser mais específico. Pode ficar algo entre 8 e 80. Num pior cenário, talvez aí 80. De onde é que vai sair esse dinheiro? A Espanha não tem, está quebrada. Se ela vier captar esse dinheiro no mercado, facilmente o yield da dívida vai chegar a 7%, como chegou no passado. Foi quando o Banco Central Europeu enfiou o pé e parou com a sangria, né, capitalizando a Espanha e ajudando a Espanha, e provavelmente é esse o cenário que se avizinha. Mas, se isso é uma espiral, e começou lá com a Grécia, aí o urubu vem rondando a Espanha, e depois ele vai rondar a Itália, e depois Portugal, e etc, etc... Por que a Europa, no geral, opera em alta? E só a Espanha, especificamente, cai? Por quê? Não é um ambiente adverso? É aí que a gente vem pensar o que de repente está no preço e o que não está no preço. E o que eu posso usar disso para inferir no mercado. E agora nós vamos lá no mercado. Eu vejo que a Europa está em alta, eu vejo que a Ásia fechou em alta, eu vejo que os futuros americanos estão em alta, e eu vejo aqui que o nosso índice futuro está em alta. Pouca coisa, mas está em alta. E ontem, o dia inteiro, foi um dia bem morninho, né? Sem liquidez, porque era feriado nos Estados Unidos, Memorial Day, etc. A gente brincava que, vejam, queda, fundo, repique, queda, fundo mais fundo, repique, queda, mas um fundo mais alto. Olha aqui o sinal que eu preciso para marcar um provável pivô,
cuja cabeça seria aqui. Todo mundo está enxergando? Marcelo Marques, moral da história, somos sempre os últimos a saber da notícia. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Deixa eu tirar aqui esse negócio aqui, que saiu fora. Eita, programinha. Bom, vou traçar o Fibonacci por cima disso aqui. Ó, se ali era a minha cabeça, eu venho aqui. Na primeira expansão eu vou mais ou menos lá. Ainda não cheguei. Mas um objetivo bem viável seria mais ou menos aqui, ó. Na segunda expansão. Aqui assim. Lançaria o meu índice futuro até mais ou menos o último topo. Que é um cenário que eu vou esperar. Se o mercado realmente for de alta. Eu vou esperar um patamar em que recentemente ele já operou ali. É isso. Isso eu uso o Fibonacci para mais ou menos ajeitar a coisa. E essa é uma crítica para o Fibonacci. Quer dizer, o Fibonacci ele mais ajeita o que eu quero ver do que diz alguma coisa, né? De antemão. Mas enfim, ali está. Ali está meu Fibonacci. É um cenário bem plausível. Mas eu não descarto uma correção desse índice até um patamar mais ou menos aqui, sem inviabilizar o processo de pivô, e aí retoma com mais força. Aí, se ele fizer isso, a cabeça do meu pivô passa para cá, ó. É um patamar mais alto até. E no diário, o que eu vejo é o seguinte: queda, repique, queda, fundo mais fundo, e agora ainda está em processo de repique. E como a gente bem vê ali, que é o dado que foi para o blog, aqui está. Vejam, desse lado aqui sempre 60 minutos, ou 15 ou 30. É sempre a parte mais rápida, né, da análise. Ele já rompe aqui, ó, uma linha de tendência de baixa, que já vem de longo prazo, aí, pelo menos mais de 2 semanas. Né? Rompeu ontem, aqui. Já está operando acima, quer dizer, é um sinal altista, de curto prazo mais altista. No diário ainda não fez o pivô que eu espero. E ele está em processo de repique e testando essa linha de tendência de baixa. Linha de tendência de baixa. Então eu posso esperar que pode romper, se o mercado realmente acelera a partir daqui. Mas eu sei que em determinado momento eu vou ver algum recuo aqui para formar esse pivô. Onde que ele vai se dar, eu não sei. Ele pode muito bem acelerar até esse último patamar aqui e só ali fazer o pivô. Mas pode já fazer hoje, daqui um pouquinho. Então eu vou construindo cenários, eu vou construindo possibilidades. Eu vou mais ou menos antevendo onde é que as peças do meu tabuleiro de xadrez podem estar. As minhas e as do meu inimigo. No sentido de que meu inimigo é o mercado. É o mercado. Não de fato, mas enfim, eu jogo contra ele, eu jogo a partir dos movimentos dele. Essa seria a moral da história. Eu sei que a semana é pesada, já temos aí, hoje vai ter Case-Shiller, que é o índice de preço de casa dos Estados Unidos, já deve ter saído, aliás, mas, pelo que eu estou vendo aqui, se saiu, não mexeu muito os mercados. Estão lá. Ibov com 0,62 de alta. Tem Copom, começa hoje, vai amanhã, até amanhã sai os juros, o mercado já espera, já está precificado aí, quase que unanimidade, queda de 0,5%, mais um cortezinho. Na quinta e na sexta é que temos o grosso dos dados, e eles vêm dos Estados Unidos, a revisão do PIB, o PMI de Chicago, deixa eu ver, até eu tenho anotado aqui, ó. O Givaldo me pediu ontem, né, da agenda. Se hoje ia ter alguma coisa relevante, eu não sabia responder ontem, durante o call. Mas, ó, quinta-feira vamos ter o ADP, né, de emprego, a revisão do PIB, pedidos de auxílio-desemprego, Chicago, PMI. Esse aqui é um índice da economia do MEOS, de Milwaukee, vendas das casas de rede, e depois, sexta-feira, o relatório de empregos, renda pessoal, gastos,
o PMI do market, que começou a ser computado para os Estados Unidos agora, recentemente. Saiu a prévia na semana passada, no market, ele computa para os outros, Europa, Ásia, mas nos Estados Unidos ele está estreando aí. O ISM de manufatura, gasto com construção e venda de veículos. Então uma agenda bem pesada, bem pesada. E já respondendo melhor para o Givaldo, quando você quer saber mais ou menos a agenda, tem um site bem interessante que é aqui, ó. É o site deixa eu mostrar aqui, cadê você? Vem pra cá, vem pra cá, você... Daqui, ó, Brasil Econômico, tá? Vou abrir aqui e mostrar. Você vem aqui, todo mundo vendo. Rola para baixo, tem aqui, ó, agenda do investidor. Clica aí. Daí ele abre conforme os dias lá, né? 1, 2, 3 do mês, tá? O site ele é meio relapso, viu? Às vezes funciona, às vezes... Ó, ele só publicou quarta, quinta, hoje. Só até hoje. Hoje de noite provavelmente vai ter o de amanhã. Às vezes tem o já da semana inteira e às vezes não tem nada. Às vezes ele se passa. Então o site é meio relapso. Mas é um lugar onde a gente pode se basear. Se não, a gente vem aqui no Forex Factory, que é aí mais específico. Só que, claro, não tem agenda brasileira. Mas aí a gente vem aqui e tem todo o calendário da Europa, Ásia, Estados Unidos, né? Aqui em franco suíço, em euro, em libra, em dólar, dólar neozelandês, ien e dólar australiano, que também é outra fonte de consulta. Então é mais ou menos assim que eu já antevejo a divulgação dos dados. Aqui eu vejo também a evolução, né, voltando para o nosso tema de Espanha, dos yields de 2 anos, né, que são a dívida de mais curto prazo, é a que sofre um impacto mais rápido, né, que é a que o governo, pelo menos recentemente, tem preferido usar dessa dívida para captar recursos, títulos de 2 anos, porque eles já participaram, já entraram daquele esquema do LTRO e eles do programa lá do Banco Central Europeu, e eles conseguem empréstimos conseguiram, né? Empréstimos mais em conta. Então, por isso, vejam que do fim do ano passado para cá em queda. Mas por que, se o panorama da Espanha era já bastante conhecido e agora vai subindo de novo? Menos mal, vejam bem, menos mal que, a despeito da situação, digamos, preocupante, ainda está bem distante daquele patamar que atingiu. Então não deixa, quem sabe, de ser aí para quem gosta de divergência, né? Quem sabe uma divergência aí, né? Quem sabe? Estoques estão mais baixas, né? As ações estão mais baixas do que aquele patamar, do que quando o juro estava nesse patamar, e hoje o juro está nesse. Então quem sabe isso não é uma divergência de alta, vai saber, né? Também pode ser uma forma de pensar. Tivemos na Espanha também, né? Um recorde de queda histórico nas vendas de varejo, quase 10% sobre o mês anterior. É um recorde histórico de todos os tempos históricos já registrados na história. É isso. Seria basicamente isso. Então vejam o tombo, né? O pessoal tá realmente lá, não tá comprando, tá segurando dinheiro o quanto pode. Como é que vão sair dessa, eu não sei. Eu não sei. Mas vão sair. Eventualmente vão sair. E aí, para finalizar a nossa perspectiva de o que está no preço e o que não está no preço, eu trago mais 2 dados aqui. E vamos a eles, que eu computei aqui. O Richard Russell, que é um dos maiores investidores lá nos Estados Unidos, uma das lendas do mercado, ele veio ontem a público, ontem de noite, e disse: olha, o mercado acabou de entrar numa perna primária, né, numa fase de baixa primária, confirmado, confirmadíssimo. O mercado, no caso, o mercado americano, né, que é aonde ele se referia. 45
pessoas assistindo. Melhorou, pessoal, melhorou. É isso aí, força, força. Parece que caiu aqui, né? Voltou. Beleza, todo mundo me enxergando aí, né? Então, falava do Richard Russell. E qual o sinal dele? É o seguinte, existe uma das clássicas regras de Dow, das teorias de Dow, que é o princípio da confirmação. Você sabe que o mercado, ele tem, não só americano, mas qualquer outro mercado, tem vários índices que a gente pode usar para acompanhar. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Ibov, mas não é só o Ibov. A gente tem o IBX100, o IBX50, que mais? Deixa eu ver se me vem. O índice valor, tem até os da FGV, enfim. E eu inclusive, criar um índice, o índice Diego, o I-Diego. O I-Diego, o que seria? Eu só olho o Petro e Vale porque eu acho que é mais representativo do nosso mercado. Pronto, está criado. Mas enfim, então lá eles têm o Dow Jones, que a gente costuma olhar, o Dow Jones é tão somente um índice. E o Dow Jones, ele computa as 30 maiores empresas americanas. Supostamente é isso, nem é isso, evidentemente a risca é uma coisa até bem subjetiva, mas enfim, são as 30 maiores empresas, vamos tomar como verdade, são as 30 maiores empresas em valor de mercado nos Estados Unidos. O SP500 é outro índice, para vocês terem uma ideia, ele computa as 500 maiores. O Dow Jones, então, que a gente vê, que a gente costuma falar, é o Dow Jones Industrials, com as 30. Mas aí eu tenho as ramificações, eu tenho o Dow Jones Pharmaceuticals, eu tenho o que é as empresas do ramo de farmácia, eu tenho o Dow Jones Transportations, que é as empresas de transporte, eu tenho o Dow Jones Construction, tenho o Dow Jones de varejo, que eu me esqueci o nome, mas enfim, várias, não para, é uma infinitude de índices, porque o mercado lá é muito maior. E aí o princípio da confirmação diz o seguinte, ora, se eu tenho o índice amplo, que no caso é tomado como Dow Jones, subindo, e algum outro relevante, de mais relevante, como parece ser o Dow Jones Transportations, porque afinal vamos imaginar que você produz e depois você tem que transportar. E daí entra a relevância do Transportations, entra toda aquela cadeia ferroviária, rodoviária, aéreo, FedEx, DHL, DHL, né? Enfim, toda a cadeia de transportes. E esse índice não rompe, não confirma, eu tenho um sinal amarelo acendendo. E vejam só, o Dow Jones, nos últimos meses, ele fez fundos ascendentes, ou quase ascendentes, mas eu vejo aqui, né? Um fundo mais alto, ou no mesmo patamar, e por uma breve nesga ainda mais alto. E vejam aqui, ó, o Transportations, não acompanhou. E agora ambos perdem as mínimas de abril. E aí, para o Richard Russell, está dado o sinal, é mercado de baixa. Bom, aí você tem a seguinte situação. Eu vou considerar isso como favas contadas, quer dizer, agora o mercado vai cair, só porque aconteceu isso? Ou será que isso aconteceu porque o mercado já vinha caindo e deu sinais? E aí eu levo pelo outro lado a questão, que isso é um dado que saiu ontem, que é o seguinte. É público notório que as empresas lá americanas, elas têm uma quantidade de caixa, né, de dinheiro vivo, que não distribuíram dividendo, que é oriundo dos lucros, etc., que apuraram aí durante 2011, nos patamares mais altos já vistos. O que elas podem fazer com esse lucro? Uma das alternativas é recomprar suas ações no mercado, que se chama um processo de buyback, né? Recompra as ações. Isso é comum, a gente vê aqui na Bovespa de vez em quando, né? A empresa vem e avisa que vai entrar num programa de recompra de ações. Só que elas não estão fazendo isso. Olha que interessante. Elas vêm fazendo isso num dos patamares mais baixos desde 2009. Onde é que elas estão gastando dinheiro? Em maquinário, em investimento.
E aí a gente traz para o ciclo real das coisas, não para o ciclo, digamos, imaginário, que é o das cotações, mas para o ciclo real. Bom, se elas estão investindo agora em equipamento, em maquinário, para aumentar, eu só vou imaginar que é para aumentar a produção, elas devem ter uma boa perspectiva para isso, senão ninguém em sã consciência faz esse tipo de investimento. E se elas estão fazendo isso agora, é porque a produção vai subir logo ali e elas imaginam que vão vender mais logo à frente, não agora. Então vejo como sim, a gente já consegue perceber um descompassamento entre o ciclo das cotações e o ciclo real da economia. Eu posso muito bem imaginar, dentro daqueles indicadores que a gente apresentou ontem, que é o Economic Score, que é formado pelo o índice de crédito do Fed e o Baltic Dry, por exemplo, e os indicadores de sentimento, né, cujos managers, né, eles estão recomendando a alocação em ações num dos patamares mais baixos da última década, e eu vejo como é que o mercado está daqui a um ano, e ele está, historicamente, em raríssimas ocasiões não, mas historicamente ele sempre está num patamar bem mais alto que agora. Eu posso muito bem imaginar, sim, que o mercado possa cair durante mais algum tempo e depois engatar um novo ciclo de alta. É mais ou menos isso que eu vou tentar trazer para o jogo do mercado, essas perspectivas. Agora, trazendo para a vida real, eu não vou imaginar que o mercado possa cair mais se ele rompe esse patamar aqui, por exemplo. Vou saber? Não sei. Mas se ele rompe aqui, o Dow Jones, é um sinal de força. É um sinal de força. Eu tenho que interpretar assim. Se vai lá no topo de novo ou não, são outros 500. Mas pelo menos agora, nesse momento, a queda aí que o Richard Russell alardeia, ela fica suspensa. Porque afinal o índice estaria me mostrando força. E aí a gente traz para o nosso Ibov. Vamos lá para o nosso Ibov. Cadê você? Tá aqui. Tá aqui o índice futuro, não é Ibov, mas é o índice futuro. Vejam, olha lá o nosso pivôzinho indo. O que o mercado está mostrando agora? Força. Força. O que o mercado mostrou aqui? Depois de uma queda? Indecisão. Parou para pensar. Será que essa desvalorização já estava boa ou será que caiu mais? Decidiu por mais queda. Ora, se aqui tinha caído mais ou menos 11%, o mercado parou para pensar, com mais 11% aqui, são quase 22%, muito mais gente vai parar para pensar. De fato, olha aqui, o pessoal está parando para pensar. É isso que está acontecendo aqui. É outro processo lateralizado. É isso que eu vou observar. Se o mercado, de repente, rompe esse patamar aqui, com pivô ou sem pivô, ideal que fosse com pivô, mas sem pivô, o que eu vou imaginar? Força. Vou imaginar força. Toda aquela perspectiva negativa aqui vai momentaneamente se anulando. Se mais adiante vai voltar a cair ou não, porque a Grécia vai sair do euro e vamos ter eventos de pânico e não sei o que mais, aí são outros 500. É outro momento, mas por enquanto o jogo está se desenvolvendo aqui. É mais ou menos assim que eu tenho que interpretar as coisas. Deixa eu só mostrar aqui eu vou aproveitar e botar aqui um link, que é uma enquete que está rolando aí, para vocês terem uma palestra online aí, só que você tem que escolher o dia e o enfoque, o título, tá? Estou postando aqui agora, ó, só para não esquecer. 49 pessoas vendo. Muito bom, tá melhorando. É isso aí, pessoal. Força, temos que chegar a 100. Mas então é isso. Voltando pro nosso mercado aqui. Não esqueçam de votar lá, tá?
Esse é o jogo do momento. Esse é o jogo de agora. O que eu vou imaginar hoje? Que ele pode buscar sim esse patamar aqui, ó. Não sei se hoje, mas entre hoje e amanhã é bem viável, é bem viável. E aqui no curto prazo já está me mostrando um processo de força. Um processo de força. Eu não tenho por que operar fraqueza agora. Ó, Espanha cai só a menos 1,80, hein? E Milão já virou para cima. Olha aí, ó. DAX sobe 0,90. Até Atenas virou. Meu Deus do céu. Tá acontecendo alguma coisa aí que eu não tô sabendo. Mas enfim. Tô seguindo o mercado. Ó. O mercado tá ganhando força. Então essa é mais ou menos o brainstorm que eu queria fazer com vocês hoje. Tentar posicionar, fazer sempre esse jogo entre o que o mercado mostra na prática, né, onde é que o mercado vai, e prestar atenção ao noticiário, ao que vai saindo, a perspectiva econômica que vai saindo. Hoje no Brasil, por exemplo, a perspectiva não é das melhores, é PIB em queda, aí o foco já veio ontem com o PIB abaixo de 3, governo forçando o consumo porque sabe que não vai bem, forçando o crédito porque sabe que não vai bem, capacidade instalada em queda, sabe que as indústrias estão remando. Mas enfim, será que tudo isso já não foi precificado aqui, lá no começo? O quanto disso já foi? Alguma coisa já foi. O quanto disso? Deixa o mercado mostrar. Só para finalizar, já nos estendemos um pouquinho, vamos lá para o dólar. Nosso dólar está lá, ó. Fez um mini martelo, nem dá para considerar martelo, isso é mais um doji que um martelo, mas numa faixa de preço aqui, ó, que era já mais ou menos esperado, né? É onde recentemente o mercado brigou aí. Aqui. Agora, se vai retomar a alta, não sei. Por enquanto está levemente acima do que estava ontem. E lembrando que agora estamos prestes a ver uma briga aí bem importante, porque o Banco Central já deu sinal. Quer dizer, acima de 2,05 fica complicado para o Banco Central. O dólar se manter porque provavelmente gera pressão inflacionária e etc, etc, etc. Então a tendência é que cada vez que o mercado force para lá, o Banco Central entre. Só que quem vem comprando recentemente, que estava fora desse jogo, são os estrangeiros. O saldo comprado ainda é pequeno, mas convém prestar atenção nisso, tá? Porque geralmente são os grandes vencedores nesse jogo do câmbio. Muito bem, deixa eu só ver aqui. Vamos encerrando o call geral. Comprar o que hoje, Givaldo? Vamos lá depois. Divulgar no Twitter. Ok, chegando atrasado. Com a política de liberação do crédito, isso pode prejudicar a economia no longo prazo? Aline, pode e não pode. Pode no seguinte sentido. Olha o que aconteceu em 2010. O governo forçou, né, a liberação de crédito, o pessoal especificamente para aquisição de bens industriais, né, automóveis, geladeira, linha branca, aquele negócio. O pessoal se atolou e agora está todo mundo remando para pagar dívida. Essa fase de remar para pagar dívida é muito ruim, porque freia consumo, claro. Ontem saiu o dado do Banco Central que pouco mais de 8% das rendas das famílias, em média, já vai só para pagar juro e 22% para pagar dívida. Então vejam, quanto mais você se atola sem ter capacidade, e o Brasil é notório por não ter capacidade, porque o consumo, a poupança interna é baixa, então não tem como forçar essa parte do consumo muito sem estourar mais adiante. Então é uma coisa que tem que ficar, que nós temos que observar aí. Mas não tem como saber, assim, a priori, se vai ser bom ou vai ser ruim. Tem que ver como as coisas se acomodam. Daqui um pouco o mercado se acomoda num patamar aí de conforto que dá para o crédito crescer e as pessoas não se endividam tanto, e aí o ciclo volta a andar de uma forma um pouco mais ordenada, sem muito descompasso. Seria mais ou menos isso. BISA fica para depois, HRT para depois, MMX, Marfrig, Duratex. Banqueiro pessimista, qual site?
Eu olho o do Brasil Econômico, tá? Depois eu posso te passar os links. E o Forex Factory, foi esse que eu mostrei ali, tá? Parará. Clabin, Suzano, Cruz, Souza Cruz, OSX, Porto Seguro, PSSA, Elbor, ok, Bisa e PDGR. Então esses são os ativos que ficam agora para o segundo momento. Eu vou desligar e vou entrar com o call de ativos daqui 1 minuto. Muito obrigado, valeu!